Olá pessoal, vamos para a coletiva do técnico Léo Condé, aqui no canal do Dinâmico. Ouviu o que ele falou sobre o Botafogo 1, Vitória 0, né? Um jogo onde o rubro-negro terminou perdendo na ida da terceira fase da Copa do Brasil. Quem não for inscrito no canal do Dinâmico ainda, se inscreva aqui no nosso canal. Deixe o seu like também para ajudar, se você puder, obviamente. Vamos para lá, coletivo do técnico Léo Condé. Vamos ouvi-lo aqui no canal do Dinâmico, imagens da TV Vitória. Vamos lá. Com Léo Condé. Léo, boa noite. Um jogo onde o Vitória teve as oportunidades, mas é aquele ditado do futebol, né? Quem não faz, leva, e foi o que aconteceu com o Vitória. Queria que você falasse dessa situação de Zeca na defesa e o que você achou da partida? Por que o Vitória, na verdade, perdeu por 1-0 para o Botafogo? Bom, a partida como um todo, a gente planificou ela pensando, né, naquilo que a gente analisou do Botafogo dos últimos jogos, né, principalmente a vitória que teve na Copa Libertadores e também principalmente em cima do último jogo contra o Flamengo. Então a gente sabia que eles tinham um jogo muito forte pelos lados do campo, com a passagem dos laterais, né, aproximando ali do Luiz pelo lado direito, lado esquerdo também Savarino, Jefinho, como jogou hoje, entre outros jogadores que podem atuar. Então a gente queria neutralizar o lado do campo, então a gente fez a dobra de lateral pelo lado direito, liberou um pouco mais o PK pelo lado esquerdo e preenchemos um pouco mais o meio, para a gente ter o controle do jogo. Então conseguimos anular bem a equipe do Botafogo e ao mesmo tempo a gente teve boa posse de bola. O primeiro tempo, eu acho que foi um primeiro tempo assim, satisfatório, a gente não passou susto, a gente teve o controle do jogo, talvez ali próximo da área um pouquinho mais de capricho, a gente poderia ter tido algumas chances melhores, né? Mas foi um bom primeiro tempo do Vitória no meu entendimento. Segundo tempo, a gente voltou também bem, com uma dinâmica um pouco diferente, jogando no contra-ataque, e a gente teve 2, 3 chances muito claras ali de fazer o gol. Infelizmente a gente não fez, o Botafogo fez as mexidas ali, entrou alguns jogadores que são titulares e conseguiram fazer o gol. E a partir daquele momento a nossa equipe se desequilibrou um pouco dentro da partida. Mas no todo eu acho que a gente sai com um resultado onde a gente se mantém vivo na disputa da competição. Você falou antes do jogo que, além das mudanças de peças, você tinha alguns retornos importantes hoje, você queria também uma mudança na atitude, na intensidade da sua equipe. O que você achou, avaliou da intensidade hoje e o quanto o que mudou hoje pode impactar para a sequência que vocês têm? Realmente a última partida contra o Cruzeiro foi uma partida bem abaixo, fora dos padrões daquilo que a nossa equipe apresentou ao longo da temporada passada e no início do ano, né, onde nos levou a conquista da Série B e nos levou à conquista do estadual. Então foi um pouco preocupante, apesar de a gente estar com uma série assim, de não conquistar bons resultados, mas a gente, de uma certa forma, a gente fez bons jogos. Agora, essa última partida contra o Cruzeiro, não. Então, hoje a gente conseguiu retomar, né, ser uma equipe intensa, competitiva, com uma boa posse de bola, com um bom toque de bola, mas competindo bastante. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que retomar de novo, apesar da gente ter perdido o jogo, nos deixa muito chateado a derrota, mas a performance da equipe, quase que na totalidade do jogo, foi bastante positiva. A partir do momento que a gente sofreu o gol, a gente se perdeu um pouco, mas primeiro tempo, até os 20, 25 ali do segundo, a gente realmente foi muito bem, e é isso que a gente vai procurar levar para o restante da temporada, do Campeonato Brasileiro, e principalmente para o jogo de volta contra o Botafogo. Léo, boa noite. Aqui ó, Alan Santos do ETB Esportes, a gente está ao vivo. O torcedor do Vitória está um pouco chateado, né, com mais uma derrota. O time performa bem, joga bem, mas acaba sofrendo gols. Quanto o fator psicológico vai ser importante para a sequência da temporada? De que forma você trabalha isso dentro do vestiário? Até mesmo para o Campeonato Brasileiro e também para o jogo da volta, onde o Barradão vai estar lotado. Realmente o resultado foi ruim, mas a performance
no primeiro tempo e até 20 minutos do segundo tempo foi ok. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que buscar, que é aquilo que é o comportamento padrão da nossa equipe. O futebol, ele é feito de momentos ali. Se a gente fizer esse recorte agora dessas 2, 3 semanas, realmente não são bons, mas a gente tem sim um recorte de trabalho, se a gente fizer de um ano e 3 meses, que é altamente positivo. Então é isso que a gente vai se apegar junto com os atletas, comissão técnica e principalmente com o nosso torcedor, que eu não tenho a menor dúvida que domingo vai lotar o Barradão e sempre teve conosco. Em alguns momentos também da temporada passada a gente teve tropeços e o torcedor nunca abandonou, e não tenho a menor dúvida que o torcedor vai estar junto domingo novamente. Léo, boa noite. Pedro Henrique Carvalho da Band News FM. Hoje você teve algumas adversidades, né, nessa partida. No primeiro tempo o Vitória comandou as ações ofensivas e no segundo tempo o Botafogo conseguiu um gol ali que vai dando a vitória parcial, pelo menos nesses primeiros 90 minutos. Primeiro eu queria que você passasse um pouco de qual é a sua... o que você sentiu de diferente no gramado sintético do estádio Newton Santos, se você acha que isso dificultou a maneira que você montou a equipe e a maneira do desenrolar do jogo. E a segunda pergunta é se você pudesse escolher em jogar essa partida de volta na semana que vem ou daqui a 20 dias, como já está marcado, o que você preferir. Bom, realmente a gente, como você falou, a gente teve um primeiro tempo muito consistente, de boa posse de bola, de bom controle de jogo. No segundo tempo mudou um pouco a dinâmica. O Botafogo, a gente já imaginava que iria nos pressionar um pouco mais, porém iria ceder espaço para contra-atacar, como foi o caso. E a gente teve 2, 3 boas chances ali, faltou um capricho maior, aquela bola do Mateuzinho para o Dudu, um chute que o Mateus também saiu frente a frente ali com o John, mas realmente a gente, quando sofreu o gol, a equipe se perdeu um pouquinho. Eu acho que em relação ao gramado, é um gramado diferente, mas um bom gramado, né? Nosso time é um time que tem um bom toque de bola, uma boa posse de bola. É claro que em alguns jogos, de repente, você não consegue, o adversário dificulta um pouco, como foi a última partida, mas a gente sempre procura sair com essa bola com boas combinações, com um bom jogo de aproximação, e foi isso que a gente procurou executar ao longo da maior parte do jogo. Mas é realmente um pouco diferente, mas a nossa equipe, de uma maneira até surpreendente, conseguiu se adaptar rapidamente ao jogo. Em relação à última... a gente, de uma certa forma, principalmente quando você perde, você já quer jogar logo, né? Mas como a gente já tem o jogo domingo, Campeonato Brasileiro, a gente tem alguns atletas que estão chegando, alguns voltando de lesão, a gente ganha um tempo maior para recuperar esses atletas, para que a gente possa ter o melhor time daqui 20 dias aí, para onde vai ser o jogo da volta, e a gente possa reverter. Eu acho que o Vitória está totalmente vivo ainda na disputa. Reinaldo Oliveira, Transamérica FM. Queria que você explicasse a sua escalação inicial com Leco e Giamota, e também quero saber por que a mudança do intervalo saindo Camutanga e entrando o Bruno Vini. Bom, a gente queria, o Botafogo joga muito pelo lado do campo, libertando bastante os laterais para fazer dobra com os extremos, e a gente avaliou muito os últimos jogos do Botafogo, principalmente o jogo contra o Flamengo, então a gente tinha que bloquear ali. Então o Zeca fez uma função sem bola praticamente como terceiro zagueiro, né? Com bola fazia um lateral construtor e dando bastante liberdade para o PK e o Leco, que a gente também tinha que criar dificuldade para o Botafogo, a gente não poderia ficar só marcando com as linhas baixas, então eu dei bastante liberdade para os dois. Como a gente iria ter amplitude pelos lados com Lepo e PK, eu tive a ideia de trazer um pouco o Giamota próximo do Mateus, para ter um jogo de aproximação atrás do Alejandro. Eu acho que funcionou bem. O Dudu também em alguns momentos tinha liberdade para chegar um pouco mais à frente, a gente fixou um pouco mais o William. Então eu acho que assim, aquilo que a gente planejou para o jogo, de uma certa forma, a gente conseguiu performar. É claro que o gol ali são detalhes, a gente não aproveitou as oportunidades que teve e o Botafogo aproveitou. Em relação à substituição, o Camutanga voltou a sentir o joelho, pediu para sair, o departamento médico também achou por bem, por isso a mudança.
Marcelo Góes, Rádio Sociedade da Bahia e Portal à Tarde. Léo, você promoveu mudanças em relação a peças na estrutura da equipe. Para o jogo contra o São Paulo, você vai manter essa tendência? Cada jogo tem a sua dinâmica, a gente analisa, procura avaliar bem o adversário. Vamos agora nesse momento avaliar o que São Paulo tem de bom, o que tem de ruim, o que a gente tem que neutralizar, quais pontos que a gente pode explorar. E de uma certa forma está muito curto o espaço de tempo, mas a gente sempre procura uma equipe que tenta se reinventar com as peças que nós temos. A gente muda um pouco o modelo de jogo, de uma certa forma é parecido, mas a dinâmica, a plataforma, a gente vai variando de jogo para jogo dentro daquilo que se desenha do adversário. Tássio Caldas, canal Meu Leão. Em meio às mudanças e à falta do resultado positivo, como montar a equipe para a partida contra o São Paulo? Pensar em jogar com 5 meias de ofício? Como eu falei, a gente vai avaliar agora, ver como as condições dos atletas. Foram 2 jogos desgastantes, com 2 viagens em sequência. A gente teve que voltar em Salvador para depois voltar para o Rio novamente, então foi realmente bastante desgastante, mas vamos ver as condições físicas, vamos avaliar o adversário para a gente tentar fazer a melhor escolha de estratégia para o jogo. Anderson Matos, canal Dinâmico. Por que Daniel Júnior não entrou no segundo tempo, visto que perdemos volume de jogo com a entrada dos 3 titulares do Botafogo? São situações de jogo ali. A gente queria um pouco mais de 2 jogadores ali mais inteiros no setor ofensivo, que foi o caso do Janderson e do Luiz Adriano. E depois tinha a possibilidade dele entrar sim, mas o Lepo sentiu ali um pouco de dor no joelho. A gente já fez a opção de não mudar a estrutura, ter o Oswaldo como um ala, ponta ali pelo lado direito, e o Botafogo estava mais próximo de fazer o segundo gol do que a gente empatar. Então o resultado de 1-0 de uma certa forma nos leva assim vivo para a disputa do segundo jogo, do jogo da volta. Gabriel Galindo, Mosaico Esportivo. Formação diferente do que vinha sendo escalado pelo Vitória, que rendeu bons momentos no jogo. Apesar disso, você vê essa plataforma como algo a ser utilizado mais em jogos fora de casa do que no Barradão? Tudo é possível. O ano passado mesmo a gente tinha uma maneira bem definida de jogar, e a partir do momento que a gente começou a liderar a competição, os adversários começaram a estudar os nossos movimentos ali de jogo, e a gente teve que buscar uma alternativa. E a gente mudou para uma plataforma ali de um 3-5-2, variando para um 3-4-3, que nos deu boas vitórias, né, contra o Sport na Ilha do Retiro, Novo Horizontino fora de casa e Ceará também. Agora é claro que a gente vai avaliar com mais calma para a gente saber se mantém ou não. Léo, são 5 partidas sem vencer. Isso preocupa em relação às próximas partidas? Continuidade do trabalho, e só seria mais uma que surgiu a informação de que o Vasco estaria lhe sondando. Existiu essa conversa? Como é que está essa situação? Léo Condé fica no Vitória ou vai para o Vasco da Gama? Bom, em relação aos jogos, é claro que incomoda, a gente não quer ficar tanto tempo sem vencer, até porque a nossa equipe é uma equipe que construiu, né, uma estrutura de ser uma equipe vencedora, né? São 2 títulos aí no intervalo de 4 meses, mas futebol, como sempre tem esses recortes aí, inclusive um dos jogos que você citou a gente empatou na final e foi campeão com um empate. Então, que a gente, se tiver que empatar mais jogos e tendo boas conquistas, que assim continue. Mas de qualquer forma, realmente preocupa. A gente, apesar de ter feito um jogo equilibrado contra o Palmeiras, um desses jogos que a gente não venceu foi o Clássico, 2-2 também, o jogo é sempre muito disputado. O que preocupa mais foi a derrota para o Cruzeiro, que a gente fez uma partida muito abaixo. Mas a gente sabe da capacidade da nossa equipe de não se abater com esses momentos adversos, né? Não tem oba-oba quando ganha, nem também se perde emocionalmente quando o resultado não vem. Então eu tenho bastante convicção e bastante confiança do nosso grupo que a gente vai conseguir sair desse momento ruim. Em relação ao Vasco, até a mim não chegou nada,
né? Já tive, até pelas boas campanhas que a gente vem realizando, já tive consultas, já tive propostas em outros momentos, mas a gente está com a cabeça totalmente voltada no Vitória, e do Vasco é mais vindo de vocês da imprensa, mas oficialmente não foi procurado por ninguém do Vasco.